bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Heloísa e hoje eu tô aqui com a Maju, o Bugalu, o Alexandre, o Paulo e o Augusto. E a gente queria abordar nesse episódio sobre um assunto muito importante, que é a falta de transparência nas mídias e na internet, que é um assunto que não é muito comentado, na verdade. É comum que a gente tenha essa sensação de estarmos escolhendo livremente o que a gente consome, mas na verdade isso tudo é uma ilusão, né, que é causada pelas grandes potências, por pessoas mais importantes, enfim, que meio que manipulam tudo isso que a gente pensa, consome. Pois é, tipo, isso não é algo novo. Acho que agora todo mundo tá falando bastante sobre, acho que a gente tá se tocando, mas isso não é algo novo. Isso é desde a época lá da ditadura militar, onde, tipo, a galera era censurada por coisas que não eram favoráveis, principalmente ao governo. Tipo, os meios de comunicação, as notícias, todas eram favoráveis ao governo, sendo ele corrupto ou não, que normalmente era corrupto. Sim. E quem não se enquadrava, não concordava, era censurado e sofria... Era punido, né? Tipo, por exemplo, tem muitos cantores famosos hoje em dia que na época sofreram com isso. Por exemplo, a Rita Lee, o Gilberto Gil, enfim, eles já deram entrevistas também sobre isso, falaram, já abordaram sobre esse tema e na época não tinha toda essa questão de internet, né, redes sociais, enfim, e eles se expressavam por meio das músicas, né, por meio de poesias e falavam... As letras, né? Falavam o que eles pensavam, o que eles sentiam e eles eram punidos, né, muita coisa aconteceu naquela época, muita gente foi morta por conta disso também. E hoje em dia a gente só transformou isso em um meio mais fácil, né? Que são as redes, no caso. Nessa época também tinha a questão de muitos sequestros acontecerem, mortes e torturas por parte do governo, com muitos dos protestantes, né? E a mídia meio que maquiar muito isso e esconder para proteger o governo, porque eram obrigados a isso. Sim. Daí eles acabaram criando uma lei em 2011 para tentar combater essa corrupção que tinha dentro desse meio político e democrático. Uma falta de transparência, né? Sim. Daí... Aí. De modo geral, o acesso às informações públicas é um quesito muito importante contra a luta da corrupção e aperfeiçoamento da gestão pública, do controle social e a participação popular também. Nos Estados Unidos, a lei de liberdade de informação exige, né, que o governo forneça esse registro. Mas tem documentos que permanecem confidencial. Tipo assim, eles têm uma lei, só que eles não cumprem essa lei. Tá errado? Sim. Eu tô falando aqui da lei, olha. Tem a lei número 12.527, que foi criada em 2011, que eu acabei de falar anteriormente. A lei diz que é o dever do Estado garantir o direito de acesso a informações que será franqueado mediante procedimentos objetivos, ágeis, de uma forma transparente e clara, em linguagem fácil de compreensão. Mas isso é complicado, né? Porque a lei fala, mas por muitas das vezes até o próprio site do governo tem falta de transparência e não cumprem com a lei que é do próprio governo, né? Assim a gente acaba tendo uma insegurança de navegar nelas, sim, de certo muito. modo. Cortando esse assunto já, 65%, né, dos vazamentos de dados são por assaltos que são feitos e tem esses vazamentos de dados de CPF, entre outros, assim. Cair nas redes, né? Isso. E 35% são por vazamentos em golpes online, né, que geralmente é o pessoal mais velho que cai. Sim, e é interessante tocar nesse ponto de vazamento de dados, porque hoje em dia qualquer um, não tendo muito conhecimento sobre... Consegue ter acesso. Consegue ter acesso a esses dados. Tem muitos robôs ou grupos que tu pesquisando, uma simples pesquisa, tu consegue obter dados muito importantes sobre qualquer pessoa que tu acha por aí. Querendo ou não, a gente tá sendo muito manipulado, né? Tipo, o governo em si, essas pessoas que controlam tudo que a gente tá produzindo, tenta gerar uma imagem, né, de que a internet é perfeita. Uma falsa segurança, né? Tá tudo certo. Sim. E voltando um pouco para os Estados Unidos, um caso famoso de falta de transparência
foi divulgado no site Wikileaks, que é um site de um ex-agente da NSA que acabou se desertando por conta própria e está fugindo. Bom, na época ele fugia, acredito que foge até hoje. E nesse site foi divulgado diversos artigos secretos da agência, e um deles é uma lista classificada pela NSA, a Agência de Segurança Nacional, classificada como ultra secreta, que fala que o presidente Dilma Rousseff e 29 telefones dos ministros e do governo brasileiro foram grampeados pela agência, sabe? E isso foi divulgado por um cara que era desertado, sabe? Que foi desertado, né? Sim. Então, é algo bem complicado de se ler, porque tu fica com o pé atrás, porque se até os presidentes foram, né, grampeados e... Porque a gente não seria. Porque a gente não seria. Querendo ou não, é um bom começo, né? Pra tentar combater essa falta de transparência. Grampeando pessoas que têm influência, algo do tipo assim. Claro, pegando por esse lado é bem interessante, só que daí tem aquela coisa, né? Tipo, tem a parte da privacidade, sabe? Também a CIA mantém guardado com eles muitos documentos que não têm necessidade de serem guardados, como sobre a Segunda Guerra Mundial, e um tempo atrás um site postou sobre esses documentos e a própria CIA pegou e derrubou o site, e o site está derrubado até hoje. Enfim, assim como o Alexandre falou e todo mundo aqui comentou sobre, a gente queria passar essa mensagem de tipo, será que a gente realmente está seguro no meio que a gente vive hoje em dia? Será que as leis fazem a obrigação ajudam delas? no seu trabalho? Exato. Prometem? Bom, a gente adolescente tem muita vulnerabilidade dentro desses meios e, enfim, né? Acho que seria algo, tipo, bom da gente ter um suporte, de, tipo, alguém explicar isso pra gente, enfim. E esse episódio aqui, por exemplo, faz vocês pensarem, faz vocês talvez pesquisarem sobre. Mas é isso. Espero que tenham gostado. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Valeu, tamo junto.